muito fácil. Muito mais simples é acabar. Pinga-se um ponto final e pronto. Ou então escreve-se um latinzinho. Finis. Mas começar, isso é terrível. Bote aí um ponto de interrogação. Ou antes, bote vários pontos de interrogação. Bote 6. Vamos, Visconde, bote aí 6 pontos de interrogação. Não vê que estou indecisa a interrogar-me a mim mesma? 7? Eu pedi 6. Corte 1. Seu pedacinho d'asno, eu não mandei escrever nada. Eu ainda estava pensando. É que eu ia dizer que colocasse um ponto final depois do 6 de interrogação. Sabe do que mais, Emília? Acho melhor você ficar sozinha aqui até decidir definitivamente o que quer que eu escreva. Quando tiver sentado, me chame. Do contrário, a coisa não vai. É que o começo é difícil, Visconde. Há tantos caminhos a seguir que não sei qual escolher. Posso começar de 1000 modos. E qual é a sua ideia? Minha ideia é começar como todo mundo começa. Nasceu no ano tal, na cidade tal e assim por diante. Ótimo! Pois então, escreva aí. Monteiro Lobato nasceu em 1882 na cidade paulista de Taubaté. Assim está bom? Está. Pois então, continue. Continue eu, mas foi você que quis começar. Escute aqui, Visconde. Tenho coisas muito importantes a tratar com Narizinho e Pedrinho. Fique escrevendo, vai escrevendo. Faz de conta que estou ditando e conte tudinho. É boa. Nasceu em 1882 em Taubaté. Em 1904, formou-se bacharel em Direito. Tinha 22 anos nessa época. Três anos depois, foi nomeado promotor público em Areias, outra cidade do interior paulista. Mais tarde, virou fazendeiro. Em 1911, recebeu a fazenda São José do Buquira de herança do seu avô, o Visconde de Tremembé, mas fracassou. As terras do Vale do Paraíba estavam exauridas e não conseguiam concorrer com as novas fazendas dos imigrantes do oeste paulista. Lobato pôs a culpa no caipira da região pelo atraso da economia local. Esse caboclo do interior serviu de inspiração para o seu primeiro personagem de sucesso, o Jeca Tatu. Monteiro Lobato já escrevia desde os 14 anos. Contudo, por sua própria vontade, o primeiro livro, Urupês, só foi publicado em 1918. Urupês é uma reunião de contos escritos na época em que vivia no interior. Os contos foram bem recebidos pelo público, mas o que mais fez sucesso foi o personagem do Jeca Tatu. Jeca Tatu é um piraquara do Paraíba. Nada o esperta, nem uma ferrotoada o põe de pé. Social como individualmente, em todos os atos da vida, Jeca, antes de agir, acocora-se. Urupês foi um grande sucesso de vendas, mas provocou reações indignadas da crítica contra uma imagem tão crua do caipira brasileiro. Os bocoiós! Que é isso, Emília? É isso mesmo, os bocoiós. Os idiotas é que não gostaram do Jeca Tatu. Queriam que continuasse a se escrever aquelas baboseiras de caboclo forte, valente. Basta dar uma olhadela no caboclo de verdade pra saber que isso é uma baita de uma lorota. Que o Jeca da realidade é um coitado. Só quem nunca saiu da cidade pôs os pés aqui no campo pra pensar desse jeito. Ignorantes, é isso que eles são. Eu acho que o Jeca Tatu é um momento no roteiro temático do Monteiro Lobato. Ele começa com o Jeca Tatu, ele passa para a Cidade Morta, ele passa, quando ele vem em 18 para São Paulo, enfim, em plena gripe
espanhola, ele passa a falar da saúde pública. Então há um trajeto do local para o nacional, e isto que eu acho que tem que ser considerado ao falar do Jeca Tatu. Lobato vendeu a fazenda em 1917 e se mudou para São Paulo com a esposa e os 4 filhos. Foi nessa época que escreveu o polêmico artigo atacando a exposição da pintora Anita Malfatti, uma das precursoras do modernismo no Brasil. As críticas duras que escreveu contra Anita Malfatti provocaram seu afastamento dos líderes do futuro grupo dos modernistas. Mas aí tem um detalhe também quase sempre muito esquecido, que o Lobato, que briga com a Anita Malfatti, era também um pintor. E um pintor dos mais acadêmicos, dos mais vocacionados aos padrões do passado possível. Então não é exatamente o Lobato escritor que está rompendo, é o Lobato pintor, que todo mundo desconhece. Mais tarde, Oswald de Andrade, um dos principais escritores do movimento, vai reconhecer que Urupês, com suas inovações, foi o ponto de partida do modernismo. Para Oswald de Andrade, Lobato teria sido o primeiro reformador da prosa brasileira. Por exemplo, se nós pegarmos em 26, ele fazendo, que é um arrojo, sem dúvida nenhuma, uma ficção científica. O Presidente Negro, o Choque de Raças, é, na verdade, uma grande ficção científica, quando ele joga para o ano 2000 algumas coisas que deveriam estar acontecendo e mexe com elementos como a máquina do tempo, que ele já introjeta dentro de um romance. Nenhum modernista, nenhum, soube usar a máquina fotográfica como Monteiro Lobato sabia usar. E muitos dos modernistas ainda escreviam a lápis ou a caneta. E Monteiro Lobato já estava integrado na máquina de escrever. Uma coisa me espanta, que haja ainda hoje nestes atropelados dias modernos quem escreva romances e quem os leia. Conduzir por 300 páginas a fio um enredo, que estafa. Nada disso. Sejamos de época. A época é apressada, automobilística, aviatória, cinematográfica. O Sítio do Pica-Pau Amarelo só apareceu em 1921, quando Lobato tinha 39 anos de idade. A Menina do Narizinho Arrebitado é o primeiro livro onde aparecem os personagens Dona Benta, Tia Anastácia, Pedrinho, Narizinho, Emília e esse vosso humilde criado, o Visconde de Sabugosa. Humilde criado, uma ova! Se fosse humilde mesmo, falava dos outros personagens do sítio. Eu só tava falando os mais importantes. Marquês de Rabicó, aquele guloso, não é importante? E se não fosse o rinoceronte Quindim, o poço de petróleo aqui do sítio tinha sido um fiasco. E sem o Barnabé, a gente nunca tinha pego o Saci. E o príncipe da Águas Claras e a Cuca também são muito importantes. Emília, se você berrar comigo em cada frase que eu falar, é melhor você mesma contar a história no meu lugar. Nada disso. Continue falando que eu fico aqui mesmo fiscalizando. Mas se falar asneira, eu berro mesmo. Era ele mesmo. Era ele. E ele falou, ele contou uma vez que a Emília lhe dava surpresas o tempo todo. Quando ele estava na máquina, ela lhe contava piadas que ele não conhecia, que ele morria de rir. E que uma vez ele até perguntou para ela, afinal de contas, quem é você, Emília? E ela respondeu, eu sou a independência ou morte. Quando ele diz que ele não comanda os dedos quando escreve sobre a Emília, ele está dizendo que, na verdade, é a Emília que está escrevendo. Quer dizer, a Emília é um grande veículo. É ela que comanda viagens, é ela que promove histórias que saem do fundo do mar, que vão para o céu, enfim, que dão volta na lua. E onde é que eu tava mesmo? No primeiro livro do sítio, A Menina do Narizinho Arrebitado. É verdade, o sucesso do livro.
Sei que só o governo do estado de São Paulo adquiriu 30 mil exemplares de A Menina do Narizinho Arrebitado para distribuir nas escolas. Lobato tomou gosto por escrever para crianças e nunca mais parou. Todos os nossos melhores escritores da literatura infantil, né, e juvenil, todos os bons são todos herdeiros de Monteiro Lobato. As Ruth Rochas da vida, com certeza. Na época da publicação de Urupês, em 1918, Lobato fundou sua própria editora, chamada Monteiro Lobato. Era pequeno o número de livrarias naquela época, e para escoar sua produção, Lobato iniciou uma campanha para vender o livro em bancas de jornais, lojas de ferragens, quitandas, tudo quanto fosse estabelecimento comercial, e também por reembolso postal. Escreveu cartas propondo o negócio para lojas de todo o Brasil. Correio, entra! Ah, muito obrigadinho. Lembranças em casa, hein? Ei, você aí, quer vender livros? Ai, Jesus, que a carta falou comigo! Você mesmo não quer começar a vender livros? Livros? Não se assuste. Você tem o seu negócio montado, não é? E quanto mais coisas vender, maior será o seu lucro. Quer também vender uma coisa chamada livro? Trata-se de um artigo comercial como qualquer outro. Batata, querosene, bacalhau. Bem, pois. E como vai receber esse artigo em consignação, não perderá coisa alguma. Se vender os tais livros, terá uma comissão de 30%. 30%? Interessante. Se não vendê-los, nos devolverá pelo correio com um pote pago por nossa conta. Topa ou não topa? Mas o homem tem razão. É um bom negócio. A editora Monteiro Lobato passou de poucas livrarias a mais de 1000 pontos de venda. Multiplicou sua produção e vendeu livros como nunca tinha acontecido no Brasil. Editou escritores importantes como Lima Barreto e Oswald de Andrade. Ele que criou, afinal, a indústria editorial no Brasil, foi editor, foi o primeiro que teve essa coragem incrível de fazer uma tiragem de 50 mil exemplares de um livro, que foi Redações de Narizinho, né? No tempo, que no tempo, hoje as tiragens são de 5 mil. Mas em 1925, em decorrência da Revolução e de uma crise de falta de energia, a editora foi à falência. Passei a vida querendo fazer dinheiro com a indústria para escrever por distração. Acabei ganhando dinheiro com a literatura para perdê-lo na indústria. É a própria inabilidade dele em mexer com capital, com o dinheiro. Não é? Ele vai à falência várias vezes e culpa o Estado, algumas vezes com razão, outras não, mas o Estado passa a ser o interlocutor dele, que no fundo é o interlocutor de um segmento social que tem necessidade de buscar outras alternativas para o sucesso econômico que não a fazenda. Durante toda a sua vida, Lobato foi um incansável lutador por suas ideias sobre como tirar o Brasil de sua condição de país pobre e atrasado. Criticava os intelectuais e artistas tradicionais por serem imitadores da cultura europeia e incapazes de enxergar o próprio país. Isso mesmo, macacos de imitação, esses intelectuais. Não só pensamos pela cabeça do estrangeiro, como nos vestimos pelo alfaiate estrangeiro. Comemos pela cozinha estrangeira. E, para coroar essa obra de servilismo coletivo, calamos, em nossa pátria, a língua materna para falar a língua estrangeira. Na segunda metade da década de 20, Lobato foi convidado para ser adido cultural do Brasil nos Estados Unidos e foi para Nova York, onde viveu de 1927 a 1931. Nos Estados Unidos,
ficou fascinado pelo progresso e pela tecnologia desse país. Entendia que os princípios daquele avanço eram o ferro e o petróleo. As indústrias se compõem de máquinas. As máquinas são feitas de ferro e movidas a petróleo. Lobato iniciou uma campanha nacional em prol do ferro e do petróleo. Com todas as dificuldades daquela época, a política do governo e os oligopólios, ele fundou sua própria empresa. A Companhia de Petróleo do Brasil chegou a achar petróleo em Araquá, interior de São Paulo, mas acabou não resistindo, inclusive às violentas sabotagens, e fechou. No ano de 1934, Lobato saiu em pregação cívica e comercial em favor dos investimentos no petróleo. E quando percorria o Brasil de norte a sul, teve uma grande surpresa: sua popularidade. As pessoas se aglomeravam para ver e aplaudir não apenas o patriota, mas o escritor e principalmente o escritor para crianças, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Escreve cartas a autoridades, inclusive ao presidente Getúlio Vargas. Doutor Getúlio, pelo amor de Deus, ponha de lado a sua displicência e ouça a voz de Jeremias. Como ele tinha coragem de ser agressivo. Quer dizer, quando ele briga por cartas com Getúlio, ele chama o Getúlio de gordo, manda ele levantar da própria pança, com uma intimidade constrangedora. Quer dizer, ele se esquece que está lidando com o presidente da República ou com o grande ditador. Fez tanto barulho que acabou preso e passou 3 meses na cadeia. Posto numa cadeia de assassinos e ladrões só porque teimei em dar petróleo à minha terra. Essa ideia de justiça é criação puramente humana. Mesmo na prisão, Lobato dá continuidade à campanha do petróleo, através de artigos inflamados publicados na imprensa. Nem mesmo a literatura infantil ficou de fora da campanha do petróleo. Em O Poço do Visconde, Lobato insistia na existência de petróleo no Brasil. Petróleo o Brasil tem. Há sinais de petróleo por toda parte. Não se perfura no Brasil porque as companhias estrangeiras que nos vendem petróleo não têm interesse nisso. Quem disse isso fui eu, Visconde, nesse livro, escrito em 1937. E 2 anos depois, a coincidência. O petróleo jorrou de verdade no Brasil. E numa cidade baiana chamada Lobato. No fim da vida, Lobato estava amargurado. Seus 2 filhos homens haviam morrido de tuberculose. Entre os anos de 46 e 47, Lobato viveu na Argentina, mas a saudade dos amigos o trouxe de volta ao Brasil. Em 48, na véspera de sua morte, Lobato gravou uma entrevista para a Rádio Record de São Paulo. É o último registro de Lobato vivo. Estou falando no rádio e dizem eles que o aparelho está gravando e depois vai repetir ao público as minhas bobagens, porque eu acho que as crianças me condenam uma coisa, que eu escrevi pouco para elas, podia ter escrito muito mais. E eu creio que sim. Eu perdi o tempo escrevendo para a gente ganhar de uma coisa que não vale a pena. Bom, então agora a última pergunta, Monteiro Lobato, nesta hora. Qual seria o seu maior desejo? Meu maior desejo neste momento seria ver esse locutor pelas costas, né? E eu já lá em cima do meu apartamento na cama para descansar dessa esfraga que levei hoje. Muito obrigado por tudo. E assiste ao microfone da Rádio Record PR. Falava assim, sequinho, não era alegre e era muito engraçado. A gente ria o tempo todo. Ele era muito admirado. Quando ele morreu foi uma coisa louca, viu? Havia filas, desde a Praça Ramos Azevedo até a Biblioteca Municipal, de gente visitando o velório, crianças, adultos, velhos, pretos, brancos, de gente pobre, gente rica.
Todo mundo, ele era de uma popularidade num tempo em que as comunicações não eram o que são agora. Monteiro Lobato morreu em julho de 1948, aos 66 anos de idade. Uma multidão compareceu ao enterro, que foi um dos maiores da história de São Paulo. O corpo é um cavalo que o espírito faz ter montaria. E o cavalo está cansado, querendo cova. E o cavaleiro tem muita curiosidade em verificar pessoalmente se a morte é vírgula, ponto e vírgula ou ponto final. Bom, vamos acabar com isso. Já contei tudo que tinha pra ser contado. Já falei várias asneiras. Agora só me resta despedir-me. Respeitável público, até logo. Acabou-se essa história. Se gostaram dela, muito bem. Se não gostaram, pílulas, tenho dito.